Então, ó, pessoal, nós vamos discutir agora, nessa próxima sequência, reações de adição. Tá? Então, vamos lá. Para ter uma adição, nós temos que ter o quê? Na substituição que nós vimos anteriormente, o substrato ele tem uma troca com o reagente. Então, pode ser uma troca entre radicais livres, onde o radical faz o ataque e se liga, o eletrofílica nos aromáticos, em que o eletrófilo vai substituir alguém, ou nucleofílica, em que o nucleófilo substitui. No mecanismo de adição, gurizada, o que acontece? O reagente ele é adicionado ao substrato. Só que para que ele seja adicionado ao substrato, tem que ter onde ele entrar. Então, obrigatoriamente, para nós termos um mecanismo de adição, o nosso substrato, obrigatoriamente, ele tem que ter presença de ligação π. Porque se ele não tiver ligação π, não tem como adicionar um reagente. Tá? Então, uma forma clássica de nós identificarmos um mecanismo de adição, o primeiro ponto é o seguinte, ó. O substrato, que é a molécula orgânica que sofre ataque, tem que ter ligação π. Isso é primordial. Se não tiver ligação π no substrato, não tem como fazer mecanismo de adição. E se tu olhar a reação como um todo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o que é característico num mecanismo de adição. Se o reagente ele entra por quebra de ligação π, quando tu pega de substrato, composto orgânico, para produto orgânico obtido, nós iremos observar que o grau de insaturação do substrato diminui. Isso é característico de um mecanismo de adição. Diminui o grau de insaturação. Cruzada, a homólise e a heterólise, ela também acontece aqui, ela vai acontecer na ligação π. Se o mecanismo for via radical livre, em condições luz e calor radicalar, nós teremos a homólise da ligação π, um elétron vem para esse carbono e um elétron da outra ligação π vai para o outro carbono, formando aqui um diradical. Então, um radical livre ataca esse carbono e radical livre ataca esse carbono. Se nós tivermos agora, gurizada, a heterólise, ou seja, um mecanismo via eletrófilo, um mecanismo via nucleófilo, nós teremos a cisão heterolítica desse par. Aqui nós fizemos o seguinte, ó. Se esse par de elétrons π se desloca para esse carbono vai formar um nucleófilo, e o carbono que teve o par de elétron deslocado forma um eletrófilo. Então, quem vai atacar esse carbono é o nucleófilo do reagente e quem ataca esse carbono é o eletrófilo do reagente. Lembrando, se a adição for eletrofílica, quem faz o primeiro ataque é o eletrófilo. Então, o eletrófilo ataca esse carbono. Se o mecanismo for nucleofílico, quem faz o primeiro ataque é um nucleófilo. Então, o nucleófilo ataca este carbono. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Toda vez que nós tivermos, pessoal, uma hidrogenação, e como é que nós reconhecemos uma hidrogenação? Nós teremos a reação de H2 em presença de um catalisador, de um metal. Toda hidrogenação catalítica, também conhecida como reação de Sabatier-Sanders, toda hidrogenação catalítica representa uma adição de radical livre. Então, tu viu lá o teu substrato reagindo com hidrogênio em presença de um catalisador, é um mecanismo de adição radicalar. O que significa mecanismo de adição radicalar? Simplíssimo. Ó, quebra a ligação do reagente por homólise, radical livre e radical livre. Homólise da ligação π, elétron desemparelhado. Um hidrogênio radicalar ataca um carbono, o outro hidrogênio radicalar ataca o outro carbono. Ó, formando a estrutura saturada. Que nem eu falei para vocês, o grau de insaturação diminui, porque o substrato tem ligação π, o produto orgânico não tem mais ligação π. Então isso é característico de um mecanismo de adição. E aqui nós teremos a adição de radical, ou seja, os hidrogênios radicalares serão adicionados por quebra de ligação π. Aqui o princípio é o mesmo. Homólise, entra um hidrogênio em cada átomo que quebra a ligação π. Então a hidrogenação catalítica de um alcino gera um alceno. Claro, se eu hidrogenar esse alceno, como está aqui em cima, se eu hidrogenar esse alceno, eu chego à estrutura saturada. Ou, atentem para uma coisa, pode ser feita também a hidrogenação total. Agora, para que a hidrogenação total
ela ocorra, isso tem que ser avisado no enunciado. Por exemplo, se eu fizer a hidrogenação total do etino, se eu vou fazer a hidrogenação total, significa que nós vamos hidrogenar as duas ligações π. Para cada ligação π, nós precisamos de 2 hidrogênios, ou como vocês preferirem. Para cada ligação, ou para cada mol de ligação π, nós precisamos de 1 mol de H2. Então, se aqui eu tenho 2 mols de ligações π, eu vou precisar de 2 mols de H2, ou 2 hidrogênios. Tá, gurizada? Então, atentem muito para essa questão da hidrogenação total. Se aparecer hidrogenação total, isso tem que ser avisado para vocês. Então, tu leu numa prova, hidrogenação total da estrutura. Basta ver quantas ligações π ela tem. Se ela tiver como aqui 2 ligações π, vai precisar de 2 mols de H2. Ah, se ela tiver 5 ligações π, tu vai precisar de 5 mols de H2. Tá, gurizada? Mas lembra que a hidrogenação ela tem que aparecer, que é hidrogenação total. Da mesma forma, a hidrogenação do benzeno, e aqui eu chamo a atenção de vocês, a hidrogenação do benzeno em presença ali de catalisador, não tem como fazer aqui um mecanismo de substituição eletrofílica. Diz, mas Eduardo, tu falou lá que se nós estivermos considerando a presença de um aromático, eu estou trabalhando com a substituição eletrofílica. Tudo bem, tudo bem. Tenta fazer, substitui aqui um hidrogênio por outro, tu volta a ter o benzeno. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada em termos reacionais. Tu não gerou uma nova substância. Então, o que eu chamo? Atentem. A hidrogenação catalítica do benzeno, nós teremos obrigatoriamente aqui a hidrogenação total, e isso uma banca não precisa ter comunicado, tem que saber. Se eu tenho aqui, 3 mols de ligações π, 3 mols de H2. Entra um hidrogênio, entram 2 hidrogênios em cada átomo, que quebra a ligação π, e nós obteremos o ciclo hexano. Tá bom? Tentem para esse cuidado aí, gurizada. Benzeno vai ser hidrogenação total. Aqui nós temos a hidrogenação catalítica de um aldeído. Entra um hidrogênio no carbono que quebra a ligação π. Hidrogênio. O que nós vamos produzir aqui? Um álcool primário. Lembra quando nós vimos a oxidação de álcoois? Lembra, gurizada? A oxidação de um álcool primário gera um aldeído. Consequentemente, a hidrogenação catalítica de um aldeído gera um álcool primário. Então, tu pode considerar que os mecanismos de hidrogenação catalítica também são reações de redução. Então, aqui tu está, na realidade, reduzindo um aldeído a um álcool primário. Tá? Da mesma forma, olha ali o próximo exemplo. Se tu hidrogenar acetona, o que deu aqui? Um álcool secundário. Lembra que se nós oxidarmos um álcool secundário, vai dar uma acetona. Então, a redução de uma acetona vai dar aqui o álcool secundário. Tá, pessoal? Feito, gurizada. Até o próximo.